Neste vídeo vamos então dar continuidade ao desenvolvimento da edição de utilizadores. Eu vou entrar aqui então com o utilizador que tem permissões de administrador, João AAA, na password. Vamos entrar aqui, portanto o seu perfil é admin, vamos entrar na gestão de utilizadores e a partir da tabela de utilizadores vimos no vídeo anterior desta série que ao clicarmos no botão do Edit, neste caso para editar o utilizador, temos então aqui os dados do utilizador que pretendemos editar. Obviamente eu volto a referir isto, nós nunca devemos criar condições para que o username seja alterado. Da mesma forma que não devemos criar condições para que a password seja alterada por parte de um administrador, porque isso iria automaticamente impedir o utilizador visado, neste caso o utilizador sobre o qual estávamos a editar os dados, iria impedi-lo de fazer o seu habitual login dentro da plataforma. Aquilo que nós podemos de facto alterar são, por exemplo, os dados de identificação do nome do utilizador e não o username, o seu endereço de e-mail e, fundamentalmente, também de redefinir as suas próprias permissões de perfil. Bom, o que nós vamos fazer então é aqui o atualizar. E neste momento o atualizar vai enviar o nosso código novamente para o interior da nossa aplicação e neste caso concreto temos aqui o admin edit user. Vamos aqui verificar que no nosso formulário nós temos então esta URL definida, admin edit user, e por conseguinte significa que se nós chegarmos aqui após uma submissão é porque estamos no caminho certo. Então vamos colocar aqui echo ok e vamos agora colocar aqui um die. Esta é uma técnica muito simples para nós podermos perceber se de facto estamos a chegar ao local pretendido. Quer dizer que se eu clicar agora aqui em atualizar, reparem como aparece então o OK, então estamos prontos para fazer a implementação do nosso código. Ora, de uma forma geral, os passos que nós devemos ter em conta para a edição dos dados de um utilizador são fundamentalmente estes. Verificar se os campos estão corretos, isto é, se os campos vêm preenchidos, estão no formato correto, etc. De seguida, verificar se existe outro utilizador, é importante realçar isto, é outro utilizador com os mesmos dados, e aqui refiro-me fundamentalmente ao mesmo e-mail, porque é o e-mail que é utilizado, por exemplo, para a recuperação da password, e depois, obviamente, guardar. Neste caso será o termo correto, será atualizar os dados na BD, na base de dados. Então nós vamos verificar se os campos estão corretos e por conseguinte o que nós vamos ter que fazer é ir buscar as informações sobre cada um destes campos, certo? A primeira coisa que vamos fazer é então ir buscar aqui os dados do post. E nós podemos aqui rapidamente ir buscar esta informação que aqui está. Reparem, temos aqui o redirecionar para a tabela de utilizadores, não é exatamente o termo correto que aqui está. Aqui vamos ter que dizer que é ir buscar os dados do post. E é isto que nós vamos querer ir buscar. Isto é, nós queremos ir buscar todos os dados do nosso post. E existem aqui, nomeadamente, algumas verificações que nós podemos, inclusive, também reaproveitar. Então eu vou copiar tudo isto, com, obviamente, algumas adaptações que irei ter que fazer aqui. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Primeiro vamos verificar se os campos estão corretos. Ora, para verificarmos se os campos estão corretos, nós aqui usamos estas duas linhas para ir buscar então as informações que foram submetidas após a submissão do formulário. E nós vamos verificar que não vamos necessitar do text username. Vamos pedir apenas aqui também o text password e repetir não é necessário. Vamos necessitar apenas do name e do e-mail. E vamos necessitar também que venham dados do formulário, ou melhor, deste conjunto de checkboxes que dizem respeito ao profile. Ok? Então vamos verificar aqui por cima na área onde nós fizemos então a inserção do novo utilizador, que nós precisamos de verificar se existe um check admin ou um check moderator ou um check user. A verificação é exatamente a mesma. Então o que nós vamos fazer é aproveitar ao máximo o código. Neste caso vamos copiar daqui o erro, também já aqui estava, portanto estes elementos são fundamentais. Vamos procurar aqui
não verificar se as passwords coincidem, porque não é o caso. Vamos verificar se pelo menos uma check do profile foi checada. Sim, vamos necessitar disso. Vamos copiar e vamos colar aqui em baixo esse código. Ok. Então, neste caso, reparem como os nossos dados já começam a fazer algum sentido, as nossas verificações. Verifica se vieram os campos ou os dados corretos. Neste caso, temos o text name e o text email, que são os dados que nos são pedidos quando nós fazemos então aqui um edit. Estas duas text boxes. E depois temos aqui então o profile. Ora, no caso do profile nós vamos perguntar se não houver erro nos dados que aqui faltarem, eventualmente, então nós vamos verificar se pelo menos uma das checks foi checada. E reparem como já temos aqui o código, não necessitamos de estar a inventar a roda porque ela já está aqui feita. Okay? Então se chegarmos aqui a uma fase em que a parte das verificações, grosso modo, está feita. Aqui nós vamos ter que perguntar se error diferente, ou melhor, se error continuar a ser igual a vazio, isto é, se não existir erro, o que nós vamos fazer então é uma outra verificação, esta ao nível da base de dados. Vamos verificar se existe outro utilizador com os mesmos dados. Ora, eu tenho aqui o meu módulo aberto, e neste caso nós temos aqui Add New User. Nós não temos ainda a função para o Edit User e também não temos numa função para verificar se existe outro utilizador com os mesmos dados. E aqui os mesmos dados nós vamos simplesmente olhar para o endereço de e-mail. Então o que nós vamos pretender é o seguinte, nós pretendemos que ao ser alterado o endereço de e-mail deste utilizador, ele não vá coincidir com um outro endereço de e-mail que já esteja associado a um outro user. Ok? Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, esta função que aqui está não é exatamente a mesma função que nós pretendemos, mas nós vamos criar uma muito semelhante. Reparem, esta vai procurar um utilizador já existente com um determinado username e e-mail. Nós aqui vamos procurar check existing user ou check another user. E-mail. Então o que nós vamos perguntar ao nosso sistema é verificar, eu vou colocar aqui um verifies if there is already another user with the same email address. E o que é que nós vamos perguntar basicamente? Nós só vamos perguntar ou melhor, vamos passar como parâmetros o text email, mas temos de alguma forma informar aqui esta nossa função qual é o ID do utilizador que nós estamos a alterar. E porquê? Eu já vou explicar aqui. Vamos colocar aqui o ID user, vamos verificar aqui na nossa base de dados, eu vou aqui baixar isto desta forma, eu queria aqui esconder, não interessa. Vamos aqui verificar então que nós temos aqui um ID user e neste caso o que eu vou fazer é passar o ID user aqui para dentro, porque a minha pergunta à base de dados não é simplesmente se existe um utilizador ou um username com o valor que ele estivesse, neste caso o username aqui vai sair, ok? Vamos perguntar se existe alguma coisa cujo e-mail seja igual a isto, mas atenção, and ID user diferente do ID do utilizador que nós estamos a tratar atualmente. Ora, esse ID utilizador vai ser passado aqui dentro. Okay? Então, ID user. Nós vamos ter que o passar como um parâmetro. Estamos com isto a perguntar à base de dados, seleciona um ID do utilizador a partir da tabela de utilizadores, onde o e-mail seja igual ao e-mail que nós estamos a tentar inserir, e o ID do utilizador seja diferente do nosso ID. Mas porquê que nós estamos a perguntar se é diferente ou não? Por uma razão muito simples, é que nós podemos estar a alterar outras informações e não estarmos a alterar o e-mail. E se eu for clicar no atualizar e o sistema me for perguntar se já existe este e-mail registado, ele vai me dizer que sim. Eu quero é que ele pergunte se já existe este e-mail, mas para um outro utilizador que não tenha o mesmo ID 7 neste caso. Então vamos aqui verificar o seguinte. Vamos ver como passar o ID do utilizador para este espaço. Bom, se nós regressarmos aqui ao nosso formulário, nós vamos verificar que não temos aqui nenhuma informação sobre o ID do utilizador. E nós podemos colocar aqui essa informação.
isto é, nós temos aqui o check admin, tudo tranquilo. Reparem que nós estamos a apresentar aqui os dados do user name, user email. Nós podemos acrescentar aqui, por exemplo, um campo escondido. Então vamos colocar aqui um input hidden. O nome pode ser id user, não há qualquer problema, e o value vai ser igual a php echo user, e agora vamos colocar aqui o id user. Okay. E qual é o pressuposto deste elemento que aqui está? Que a partir do momento em que nós o conseguimos obter, nós passamos a ter a possibilidade de o ver deste lado. Okay? Eu vou aqui fazer uma brevíssima experiência, vou colocar aqui echo dados e vou colocar aqui o id user. E se tudo correr como é esperado, nós vamos conseguir ver aqui o ID do utilizador após uma submissão. Vamos verificar se é isso que acontece. Eu vou aqui voltar atrás, vamos clicar aqui. Vamos ver agora o código-fonte, porque eu entretanto atualizei os dados do formulário. Quando eu for ver a fonte da minha página, nós temos aqui o tal input hidden, ou hidden, é escondido, o name do meu input é id user e o value 7. Então significa que quando eu faço aqui atualizar, okay, ele agora ainda não, isto é, ele apresenta-me aqui o 7 e depois volta-me a apresentar o formulário porque eu não parei a execução do código, mas como nós podemos rapidamente observar, nós temos ali o 7 que é o ID do nosso utilizador. Então neste caso, eu vou poder fazer o seguinte, eu tenho aqui a possibilidade de carregar o meu model, aliás nós temos aqui em cima já model é igual a new users model, ok? Vamos aqui eventualmente colocar aqui fora, porque depois vamos necessitar dele se não existir aqui erro. E vamos colocar aqui results é igual a model. E agora vamos pedir a execução do método. Neste caso, o método que nós queremos é o check another user email. Vamos colocar aqui check another user email e vamos passar aqui neste caso o ID do utilizador. Ora, o ID do utilizador está em dados, ID user. Vamos colocar aqui dados, ID user. E desta feita nós estamos a passar então o parâmetro necessário para que venham os resultados. Vamos aqui fazer um exit, simplesmente, para parar o nosso código e vamos tentar verificar o que é que aconteceu com os resultados. Então nós vamos fazer aqui um print r results. Okay. Vamos verificar aqui novamente o nosso código para ver se está tudo bem. Ele passa para aqui o ID do utilizador, passa também o e-mail que veio do post, faz a pergunta e devolve os dados em formato de um array associativo. Por conseguinte, o que é que vai acontecer? Se nós estivermos a alterar para um endereço de e-mail que não existe, este array vai estar vazio. Caso contrário, ele vai conter dados. Okay? Então, se nós olharmos aqui para a nossa base de dados, nós temos 3 e-mails diferentes. Temos o teste 1, todos eles são gmail.com e temos o FFF. Ora, se eu usar o FFF, à partida eu vou ter um resultado vazio. Vamos aqui verificar o seguinte, então. Se eu agora fizer aqui um cancelar e voltar a editar, vou fazer atualizar. Reparem como o array está vazio. Mas se eu colocar aqui teste e clicar em atualizar, reparem como vem um resultado, isto é, já existe outro utilizador com o mesmo endereço de e-mail. Neste caso é o utilizador com o ID2. O que eu vou aqui fazer é algo muito simples, então. Eu vou aqui simplesmente perguntar o seguinte: if count the results for diferente de 0, isto é, se eu tiver linhas dentro do meu resultado, então isso significa que eu não posso avançar. Então vamos colocar aqui error é igual a já existe outro utilizador com o mesmo e-mail. Ok? E agora só teremos então que verificar o seguinte: ultrapassada esta etapa, nós vamos
guardar os dados do utilizador na base de dados, que é algo que vamos fazer no próximo vídeo desta série e que basicamente nos vai permitir então, eu aqui estou a misturar teclas de atalho do Mac com o Windows e torna-se complicado trabalhar durante a semana com um sistema operativo e depois no final de semana trabalhar com outro. Então vamos aqui fazer o seguinte, vamos puxar tudo isto para cima, guardar os dados na base de dados, nós já temos o nosso model carregado aqui, eu vou perguntar if error igual a nada, isto é, se feitas todas as verificações não existir nenhum erro, eu vou ter então model edit user. Eventualmente vamos aqui dar-lhe um nome diferente. Neste aqui temos check, temos aqui o check existing user, get user, add new user. Então vamos sim dar-lhe aqui este nome que é o edit user. Vamos aqui colocar um public function edit user e obviamente que aqui vamos lhe passar alguns dados ou eventualmente nem será necessário. Porquê? Porque eles, como vêm por post, nós já temos o ID do utilizador dentro do post naquele campo escondido que eu tive a ocasião de inserir ao longo deste vídeo. E portanto temos aqui à partida todas as informações necessárias para que no próximo vídeo nós possamos editar os dados do utilizador na BD.